E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus, com a permissão também dos bons espíritos, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelo missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Continuando o nosso estudo, estamos no capítulo 33. E no programa passado, nós ainda conversávamos sobre aquela aparição nos céus de Nosso Lar de dois vultos que o André Luiz ficou com medo, achando que eram fantasmas. A gente comentou sobre esses espíritos serem encarnados ainda e serem espíritos de uma evolução superior à maioria da humanidade, né? Porque eles eram espíritos com uma certa luminosidade. A Narcisa até falou que eles estavam envolvidos em uma claridade azul. E hoje nós vamos dar continuidade a partir daí, a partir do parágrafo 18, vamos dar continuidade à leitura e vamos ver mais alguns aspectos sobre essa luz que irradia desses espíritos. Então, no parágrafo 18 começa assim: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefas que não podemos conhecer. Porque os espíritos dizem-nos que esses missionários, eles precisam estar, vamos dizer assim, entre aspas, escondidos durante a infância, bem protegidos, não é? Para que as tarefas que eles precisam desenvolver não sejam de alguma maneira atrapalhadas, né, no seu desenvolvimento. Então eles ficam, que como o Marco colocou no programa passado, eles ficam escondidos. Mas a gente vai ver também a questão dessa claridade. O que é essa claridade? Os espíritos chamam de aura. O André Luiz também tem momentos que ele chama ela de halo vital, né? E o próprio Allan Kardec conseguiu identificar essa energia que envolve o perispírito, não é? No livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 10, o André Luiz vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que é esse campo da aura, que é essa luminosidade. E cada um tem uma aura específica, uma cor específica de aura. Porque, como o Marco colocou no programa passado, a aura é a energia que sai do espírito. E a gente sabe que essa energia ela é composta dos pensamentos e dos sentimentos do espírito. E ela tem uma coloração, dependendo, não é, da elevação desse espírito. Então ela varia muito. E existem espíritos que quando brilham são um verdadeiro arco-íris. O André Luiz também vai falar disso no livro Entre a Terra e o Céu, quando a irmã Clara vem conversar com a Antonina. Eu acho que é a irmã Clara que vem conversar com a Antonina, não. Com a Odila. Irmã Clara, com a Odila. Aí ela começa a orar e ela começa a se iluminar, que o André Luiz vê um arco-íris. Então ela brilha de tudo que é jeito, de todas as cores. Então, e esses espíritos, né, nesse padrão azul,
a Narcisa identifica que eles são elevados. Então, no mecanismo da mediunidade, ele fala assim, campo da aura, articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhe são peculiares. Aqui ele já dá um outro nome, né? Ele dá túnica de forças eletromagnéticas. Evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhes configuram os desejos do mundo íntimo, em processo espontâneo de autoexteriorização, ponto esse do qual a sua onda mental se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que se lhe revelem simpáticos, e desse modo estende a própria influência que a feição do campo proposto por Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a esprairar-se no universo infinito. Então, eu lembrei quando estava lendo isso, que esse campo, né, esse halo vital, essa aura, ela vai com as características do espírito, né, desse corpo. E vieram da NASA estudar a aura do Chico, né? Vieram e mediram essa aura. Vieram e parece que tinha 20 metros, né? E aí, imagina, aí eu falei assim, imagina, se a dele tem 20, a nossa deve ter 0,0002 milímetros, alguma coisa do gênero. São espíritos de luz e nós somos espíritos necessitados da luz. Porque é o que Jesus nos pede, brilhe a vossa luz, porque nós temos a candeia em nós, como ele dá o exemplo no Evangelho, mas ela está muito pavio, está muito pequenininho, né? Lembrando isso que a Teresa coloca, da questão da luminosidade, que é a característica da vibração de amor que o espírito já superior tem, porque o que ele tem de vibrar, a superioridade dele, é a moral, é o amor, ele ama. E o exemplo maior nós temos é Jesus. E lembrando que na estrada de Damasco, para Paulo, Jesus brilhava mais do que o sol. E Paulo fica cego 3 dias. Quando ele subiu ao Tabor com os exatamente, o discípulo ele brilha, né? Uhum. Se a gente não consegue olhar diretamente para o sol, consegue? Ele está a milhares de quilômetros de distância. Imagina alguém brilhando mais do que o sol perto de você. Cega. É o que aconteceu com Paulo. A dedução que a gente tem é essa. Então, a vibração de amor é que faz brilhar, faz essa luz brilhar. Quando, no livro Libertação, quando o Gúbio e o André Luiz e o Eloy vão em aprendizado, e o Gúbio vai em missão numa cidade nas trevas, uma cidade na região de Umbral, eles precisam condensar o perispírito. O que é isso? Eles condensam, o Gúbio perde assim, a sua luminosidade natural, como ele já é um trabalhador do plano espiritual, ele faz a oração e condensa para não brilhar, para não assustar aqueles que moram na cidade, lá, aqueles que residem lá e morejam lá no mal. Então ele condensa, o perispírito dele fica escuro, escurecido, não é? O aspecto lamaçal que ele coloca lá. E ele fala para André Luiz, a ligação nossa aqui com os planos mais altos é a oração, constantemente. Então é o exemplo para nós. Nós temos a nossa. Então, o exemplo para nós temos a nossa luz para brilhar. Basta que a gente vibre no bem. Essa vibração faz brilhar a luz, que é o que acontece com a lâmpada quando a gente acende. Os átomos vibram e ela acende.
Mais ou menos, quer dizer, não é, o detalhe é muito mais, né? Dá uma aula aí de física, mas não é o caso. Mas é a vibração nossa no amor. Antigamente, a gente vê que alguns médiuns eram pintores, ou alguns pintores eram médios, e eles conseguiam, e eles colocavam em seus quadros, quando eles pintavam assim figuras de determinadas pessoas, eles de alguma maneira, em pensando nelas, porque lógico, eles não conheceram essas pessoas, mas em pensando nelas, eles colocavam muitas das vezes uma auréola, né, dourada, porque talvez nos seus pensamentos, na sua imaginação, eles percebiam que elas eram diferentes, né? Que elas teriam uma energia diferente. E eles colocavam, né, essa impressão que eles tinham como essas auréolas que os santos, que algumas figuras, né, da igreja eram colocados nos quadros. Essa auréola dourada, porque já era uma intuição dessa aura, desse halo vital que todos nós temos. Agora, resta saber qual é a coloração da nossa, né, da nossa aura. Mas é fácil. É fácil saber. Saber é fácil. Saber o que pensa e o que sente. Paulo tem na sua carta à igreja de Tessalônia, a carta aos Tessalonicenses, número 1, ele fala: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O Emmanuel pede, em cima disso, está no livro Cartas do Coração, que façamos luz espiritual. Ele fala o preço da luz. Porque ter essa luz, brilhar, isso tem um preço. Sim. Isso tem um preço tem um de esforço, renúncia, de abnegação. É a caridade, né? É a caridade num todo, como né? Benevolência, indulgência e o perdão. Como entendi Jesus. Como entende Jesus, né? Então vamos continuar a ler. Parágrafo 19. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos, e em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou: lá vêm eles. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar dos cães a grande distância. Lembrando que ela disse anteriormente que os samaritanos não podem tardar. Ela está esperando a caravana dos samaritanos. A gente já tinha lido antes, né? Que a gente lembra que é um grupo de espíritos que se dedicam a essa tarefa de busca a irmãos desequilibrados no umbral, mas que já estão com a disposição de melhoras, né? Já estão mais predispostos a receber a ajuda, não é? E aí o André pergunta: que é isso? Interroguei assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. Vamos comentar? Pode comentar sobre os animais. Começar sobre os animais. Porque ela fala, gente, o que é isso? Ele pergunta, ela fala, os cães, ué. Ele até então não tinha visto. Não tinha visto os cães. Vamos nos reportar a pergunta... Ninguém tinha pet naquela época em casa. Não tinha pet, né? Meu Deus. Vamos nos reportar a pergunta de número 600 do Livro dos Espíritos, que a Kardec coloca na segunda parte do capítulo 11, dos reinos, dos 3 reinos. Na pergunta 600, Allan Kardec pergunta assim: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal... Não. Vou primeiro na 598, é melhor. 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Aí os espíritos respondem: conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, ele está respondendo para a gente o seguinte, para o Kardec e para nós, que os animais
têm a vida inteligente latente. Eles não têm, o que é isso? Eles não têm a consciência, o pensamento contínuo nem como nós. Nem a consciência de si mesmo. Nem a consciência de si mesmo. Eles não têm isso. Tem os animais que são mais evoluídos do que os outros, não é? Os espíritos nos dizem isso. O cão, o elefante, o macaco, então, Nossa Senhora. O cavalo. Tem vídeos agora, e o cavalo. Então, eles só faltam falar. O macaco, então, tem exemplos, e uns mais inteligentes que outros, até fizeram alguns filmes do Planeta dos Macacos, Viagem ao Planeta, essas coisas. Baseado em cima dessa inteligência que tem o macaco, o chimpanzé, né? E aí é aquilo que ele está dizendo, a vida inteligente ele permanece em estado latente, né? Agora, na pergunta 600. Vamos na 599, é um encadeamento de ideia. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne. Então o animal escolhe, agora eu vou vir macaco, agora eu vou vir, eu fui cachorro poodle, agora eu vou vir um pitbull. Pode isso? Vai amansar, porque os poodles não são fáceis. Se bem que lá em casa tem um pitbull que nem late direito, mas é uma mansidão, mas tudo bem. E tinha uma poodle que era um dinossauro reencarnado, isso. Mas tudo bem. Aí a resposta, não, pois que lhe falta o livre-arbítrio. Falta a eles o livre-arbítrio para isso. Porque o cão, quando chega na sua casa, ele escolhe o dono. Não é você que às vezes eu comprei dei um cãozinho de presente para meu filho, minha filha. Não é assim que acontece com a gente? Mas às vezes você dá de presente para alguém, mas ele escolhe outra pessoa na família e se gruda nela. Então, é um começo, né? Começo já de escolhas, né? Mas ele não tem o livre-arbítrio para isso como nós temos. Ele tem para as coisas materiais, não para as morais. Aquilo que às vezes até o Marco Aurélio lá cedo gosta de brincar. Tem um prédio, você tem um cachorro. Aí o cachorro vai falar assim, hoje eu vou sair com a cachorrinha, eu quero namorar a cachorrinha do 201. Mas a do 301 tá com ciúme. Não é assim que funciona, não é como a gente, não é o livre-arbítrio como nós. Continuando na pergunta 600, que é o que mais interessa a nós aqui no caso dos cães aqui do nosso lar. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem. Olha a pergunta como ele faz, como a do homem. Aí os espíritos respondem, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo. Ponto. Mas não é um espírito errante. Então ele está fazendo uma comparação conosco. Ele não é como nós, um espírito errante como nós. Que tem necessidade de reencarnar. Que tem necessidades morais de reencarnar. Não é isso, não é. Mas fica na erraticidade. Aí ele continua a resposta. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, que é o nosso caso. De idêntica faculdade, não dispõe dos animais. Então, ele não obra e pensa por sua livre vontade. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito, que é o que o animal não tem. Aí ele continua, o do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado imediatamente. Então ele é utilizado, aqui no caso está sendo utilizado, o princípio inteligente que habitou o cão, a gente vai ver mais a gente que vai ter burro, que é voar, vai ter cão, vai ter ave, né? Sim. Vão ter aves e tudo. Então, voltando, a do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Agora, não é regra geral, ele pode reencarnar rapidamente ou não, ele é utilizado pelos espíritos. No caso aqui, nós vamos ver que tem uma carruagem com os cães, adiantando um pouco, porque faz parte, não tem jeito, do assunto, trazendo a necessidade desses espíritos que são trazidos do umbral para a colônia, porque era a época dessas carruagens, tinha isso, era século XIX para o XX. Nós vamos ver um caso aqui de uma senhora que se encarnou no século XIX, ela desencarnou no século XIX, ela nasceu no XIX e o pai dela no XVIII, de repente. Então são pessoas que estão habituadas com esse tipo de coisa, com esse tipo de transporte. E tudo é feito para não, vamos dizer assim,
para não atrapalhar a evolução natural do espírito. Os espíritos não impõem as coisas, na maioria dos casos, para o desencarnado. É assim, você já morreu, não é nada disso. Não, não é assim que funciona. A evolução tem que ser feita naturalmente por nós, cada um de nós. Por isso que eles não fazem imposições. Eles deixam o nosso raciocínio ir evoluindo naturalmente. Então, nessa resposta da pergunta 600, é bem isso que nós estamos vendo, o raciocínio dela que nós temos que ver para colocar aqui no nosso lar, tá? Da individualidade, da individualidade como nós, que o animal não tem a consciência de si mesmo, e da erradicidade em que ele está, que não é a mesma que a nós. Ele não é o espírito errante como nós. Kardec, na 602, vai perguntar aos espíritos: os animais progridem como o homem pela ação da sua vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. E é por isso que para eles não há expiação, porque eles não têm o pensamento contínuo, eles não têm a consciência de si mesmo e não têm a consciência de Deus. Então, como o Marco colocou, as escolhas dos animais são para as coisas materiais da vida, não são para as coisas morais. Mas eles evoluem. Kardec está dizendo isso aqui, né? Até nos mundos superiores. Olha, nos mundos superiores, Kardec perguntou, então, o animal, ele sai de um mundo inferior e vai para o superior. Os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, né? E depois na pergunta... na 604, Kardec vai falar da inteligência dos animais e ele diz, não, os animais têm apenas a inteligência da vida material. Para o homem, a inteligência produz a manifestação da vida moral. Então, os animais, eles vão evoluindo como os homens, porque a lei de progresso é uma lei do universo. Ela não serve só para os homens, serve para os animais, para as plantas e para os minerais. Então, eles vão evoluir cada vez mais e quando a sua evolução num planeta como a Terra, né, eles conseguirem o máximo dessa evolução, eles vão ser recambiados a outros planetas e vão para as colônias também para ajudar, no caso, né, lá como são úteis aqui na Terra para nós. A gente vê, eu fico impressionada de ver certos cães que conseguem levar uma manada de ovelha para um lugar, para o outro, às vezes praticamente, eles fazem mais do que o homem em cima do cavalo. E elas têm medo deles, não é? Por isso que eu acho que a Narcisa, né, depois no próximo programa a gente vai conversar um pouquinho sobre esses monstros. Porque ela diz, né, vamos dizer, os cães são auxiliares preciosos na região obscura de umbral, como eles são preciosos aqui na Terra, no campo, ajudando esses vaqueiros, esses pastores com as ovelhas, que eu fico impressionada, é aquela raça que é Border Collie. Eles, nossa, como as ovelhas ficam com medo deles. E eles latem e elas vão para o lado que eles querem. Às vezes um animal sozinho. Então, da mesma maneira que o homem precisa do cão aqui na Terra como seu auxiliar no trabalho, no mundo espiritual, né, aquela época em que está sendo narrada essa história, no começo do século XX, eles também eram muito necessários. E ela vai falar sobre esses monstros. Talvez a necessidade desses cães lá seja para amedrontar, como ela coloca aqui, não é? Porque onde lá no umbral não tem só homens desencarnados, mas tem verdadeiros monstros. E isso são cenas, não, são escutas para o próximo programa, né? Cenas Se Deus não, quiser, escutas. Cenas não, escutas. Áudios. Áudios para os próximos programas. Bom, então, estamos encerrando, né, mais um programa com a graça de Deus. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho e pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz a todos, a paz de Jesus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.